A gente vai da montanha à selva para desvendar um mistério musical. Pensa só, como é que um instrumento pequenininho, de cordas, com aquele som que parece vir lá do alto dos Andes, foi parar no coração de uma das maiores festas da Amazônia e virou a alma dessa festa? Parece uma coisa impossível, não é verdade? A gente pensa aquele som mais melancólico das cordas andinas, como é que ele foi se encaixar bem no meio da agitação, no coração vibrante da floresta? Pois é essa pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. Olha, o contraste é gigante, é impressionante mesmo. De um lado, a gente tem a solidão, aquela coisa mais introspectiva dos Andes, sabe? Que a gente ouve nas melodias de cordas. E do outro, a mais pura explosão de vida, de ritmo da Amazônia, com muita percussão. São dois mundos sonoros que, sinceramente, parecia que nunca, nunca iam se cruzar. E bem no meio disso tudo está ele, o charango. É um instrumento pequeno, mas não se engane. Nas 10 cordinhas dele, ele carrega todo o peso e a beleza da paisagem andina. É como se ele contasse histórias das montanhas, dos céus cheios de estrelas. E mesmo assim, com toda essa história, ele foi encontrar uma nova casa, e num lugar que ninguém esperava, bem no meio daquela explosão de cor e som que são os festivais de Boi-Bumbá de Parintins, lá no coração da Amazônia brasileira. Ok, então, como é que esse mistério foi resolvido? A resposta, olha que interessante, não estava perdida em algum livro de história antigo. Não. Ela veio de um projeto visionário mesmo, que decidiu resgatar essa narrativa, uma narrativa que estava correndo o risco de se perder para sempre. E esse projeto tem nome O Charango na Amazônia. O objetivo? O objetivo é bem claro e, olha, bem ambicioso. Criar o primeiro livro pedagógico sobre o assunto. O primeiro, para preencher essa lacuna gigante de conhecimento e documentar direitinho como o charango foi adaptado e se integrou por lá. E o resultado disso tudo é algo concreto, que a gente pode pegar, ler, um livro pedagógico de umas 45 páginas. Mas cada página ali é mais do que papel. É um passo para garantir que essa tradição musical, que é única, não só sobreviva, mas que ela cresça, que ela prospere. Mas olha, não é só um livro de história, não. Pensa nele como um verdadeiro manual. Lá dentro tem de tudo. A anatomia do charango, que o pessoal chama de organologia, tem a análise dos ritmos do boi-bumbá, exercícios práticos para quem quer aprender a tocar e, o que talvez seja o mais importante de tudo, tem as vozes e as histórias dos próprios músicos, que são os verdadeiros guardiões desse som. Mas aí fica a pergunta: como é que se escreve uma história que até hoje só existia na memória das pessoas e na própria música? Bom, a equipa do projeto usou uma abordagem bem sólida com 3 pilares, 3 passos essenciais. Então vamos lá. Primeiro passo, uma base acadêmica forte, aproveitando tudo que grandes pesquisadores da área, etnomusicólogos, já tinham descoberto. Segundo, pesquisa de campo. Foram para Parintins para ver, ouvir, sentir tudo de perto. E terceiro, que é talvez a alma do negócio, sentar e conversar com as pessoas, fazer entrevistas para capturar as memórias vivas da comunidade. E é aqui que está o coração do projeto. A ideia não era só ter acadêmicos escrevendo sobre a música de longe. Não. O foco era dar voz aos próprios músicos. As histórias deles são a matéria-prima de toda a pesquisa. É um verdadeiro tesouro que pela primeira vez está sendo registrado para não se perder nunca mais. Nomes como Silvio Camaleão, Televisão Brandão, Moisés Colares, Rafael Fárias, eles são os pilares vivos dessa história. São as experiências, os depoimentos deles que dão vida, que dão alma para essa pesquisa toda. Mas vamos pensar numa coisa: de que adianta registar uma história tão rica se nem todo mundo consegue ter acesso a ela? Pois é. E é aqui que o projeto se mostra realmente revolucionário, no compromisso radical que ele tem com a acessibilidade. E essa dedicação a gente vê nos detalhes. Sabe, o livro digital, por exemplo, foi todo pensado para funcionar com leitores de tela, para ajudar quem está em deficiência visual. O texto, as cores, tudo foi escolhido a dedo para facilitar a leitura para quem tem baixa visão ou dislexia. E para a comunidade surda, tem um vídeo resumo em libras. A ideia é essa: ninguém pode ficar de fora. É um compromisso total mesmo, 100%. Todo o conteúdo texto do projeto foi pensado para ser completamente acessível. E isso não é um extra, um bônus, não. É um princípio, um pilar fundamental da iniciativa.
Certo. Mas e o impacto disso tudo no futuro, a longo prazo? Bem, este projeto é muito, mas muito mais do que só um livro. É a criação de um legado. O impacto vai muito além das páginas do livro. A gente está falando de um material novo para as escolas de música, de um empurrão para a economia criativa da região e, acima de tudo, da preservação de uma memória que estava por um fio correndo risco de desaparecer. Por isso, esse projeto não é um ponto final. Pelo contrário, é um ponto de partida para novas conversas, novas criações. No fim das contas, o que este projeto faz é algo uau, extraordinário. Ele não está só contando uma história. Ele está, de certa forma, reescrevendo a história. Está oficializando o charango como um tesouro cultural da Amazónia e, finalmente, está dando a ele o lugar de destaque que ele sempre mereceu. E toda essa história faz a gente pensar, né? Toda cultura tem essas misturas inesperadas, essas melodias que ficam meio escondidas. Fica a pergunta: que sons únicos que existem aí nas nossas comunidades estão só esperando alguém parar para escutar e contar a história deles para o mundo?